Aqui do meu lado, o Anderson Sakuma, nosso próximo palestrante. Você é engenheiro também, né? Não, da física eu sou. Físico? É. Não educação física, é físico. É, mas eu gostaria. Pela minha forma, não dava para ser educação física. Mas você é mestre também em Engenharia e Ciências Materiais. Ciências dos Materiais. E que vai nos falar hoje sobre um tema interessante. Só deixa eu colocar a sua palestra aqui no ar. Isso é bullying, tá vendo? É. Embalagens laminadas, reciclando um problema e transformando em oportunidade, que é bem o viés da Geotécnica, a empresa da qual ele é CEO. Então, Sakuma, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, é um prazer tê-los aqui. Eu estava falando para o Rômulo agora, né? Como o Ted é uma pessoa mais elegante, mais bacana, né? Ele ficou com as 10 horas, que é o horário que o pessoal é mais legal. 2 horas da tarde para o pessoal dormir, Ted. Então, se você vê alguma coisa, você me ajuda, aí você cutuca o pessoal, tá? Então, olha só, senhores, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Unilivre, né, que organizou esse evento, e dizer para vocês que é um prazer trazer um pouquinho para vocês a experiência de quem está do outro lado, né? Eu fiquei extremamente feliz de conhecer algumas pessoas e de aprender bastante coisa. Foi a primeira vez, eu tenho muitos amigos que são extremamente ecochatos, né? E na palestra que o Ted fez, eu achei que foi lindo quando ele mostrou os copinhos, porque eu comprei uma máquina daquela e eu me sentia um verdadeiro pecador, né? Que eu era o cara errado do mundo, né? O pessoal da Três Corações agradece e eu vou continuar comprando as minhas cápsulas e se lasque, tá? Então, muito obrigado pela sua iluminação na minha vida, né? A máquina não vai parar de funcionar e os meus amigos ecochatos, tomara que também não me enchem o saco. Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês de onde que veio esse processo, como que a gente trabalha e como eu estou agora, né? Então, eu trabalho já nessa área de desenvolvimento com ciência, tecnologia e inovação há alguns anos, né? E desses alguns anos, eu tive parte da minha vida, ou praticamente 17 anos, no Instituto de Tecnologia do Paraná, tá? Desenvolvi várias atividades no Instituto de Tecnologia do Paraná, me diverti muito nesse lugar e acabei migrando para outras atividades. Queria conhecer outros momentos. Então, eu trabalhei também no Tecpar, nos institutos LACTEC, na área de produção de energia com biomassa, e fui professor da PUC, da Engenharia Ambiental, cujo eu falei para quem estava ontem aqui, que foi a minha frustração, porque o Paraná tem esse problema. Em vez de preparar pessoas que desenvolvem soluções para reciclagem, né, o pessoal da engenharia ambiental, a gente sempre produz mais pessoas que trabalham, engenheiros que trabalham na área de tratamento de água e esgoto. Então, a gente dá bastante importância para isso e acaba esquecendo um pouquinho dessa parte de resíduos sólidos. Eu achei que o senhor não viria. Eu estava ali esperando. Então tá bom. A gente começou antes porque sentia sua falta. E o que acabou acontecendo, senhores? Nesse processo todo, comecei a perceber a dificuldade que a gente tem quando está do outro lado, né? Quando eu estava no Tecpar, tem alguns colegas que eu já conheço que trabalharam comigo. Um é o Leandro Pegoraro, que está fazendo doutorado na parte de avaliação de ciclo de vida, né, com a professora... como que é o nome dela, do Cefet, do TFPR? Cássia. Isso, obrigado. Né? Eu jurava que, quando ele estava trabalhando comigo ainda, que ele ia fazer a parte do doutorado dele, a tese, teoricamente, era com resíduos sólidos. Né? Ele acabou trocando de área, me deixou um pouco triste, mas ele continua sendo meu amigo ainda. Eu queria muito descobrir o que ia acontecer com a CV do resíduo sólido. E nesse tempo, nesse permear desse tempo, a gente desenvolvia e pensava sempre na seguinte situação: toda vez que o Estado do Paraná tinha um problema, o nosso departamento tinha que criar uma solução, sempre criar uma solução para resolver esse problema. Então, em alguns momentos da minha vida, eu me sentia um super-herói, né? E eu esqueci de muitas coisas clássicas. Por exemplo, o dinheiro é importante. Não tem almoço de graça. Porque quando a gente acaba ficando no desenvolvimento, o dinheiro é a última coisa que você quer resolver. Você quer resolver o problema. Então, eu sempre digo para o pessoal, a engenharia consegue resolver todos os problemas
do mundo, todos. A gente só não consegue fazer, normalmente, fazer o balanço de massa energético, né? Fechar isso tudo e fazer a viabilidade econômica. Então, esta dificuldade é a dificuldade que eu estou encontrando agora, que estou na indústria. Tá? Então, esse projeto que eu vou falar, eu coloquei para vocês esse título, Embalagens Laminadas, reciclando um problema e transformando em oportunidade. Foi nesse projeto que a gente acabou desenvolvendo em 1999. Foi construída uma usina e a gente não conseguiu dar viabilidade ao processo. Tá? Hoje não sou mais funcionário do Estado, pouco e raramente dou aulas, né? Trabalho na geoenergética, na área de produção de energia, utilizando biomassa. A gente produz 10 mega, a gente tem uma produção hoje, né, para até 10 mega a hora aí. Eu sou o CEO da Matrix 42, que todo cara que passou pela universidade, sempre para poder realizar o seu sonho, o pessoal tem que montar uma startup. Então, eu montei uma startup, né? Selecionei os 12 melhores alunos que eu tinha e a gente está desenvolvendo algumas coisas legais, né, para atender a sociedade. E coloquei aqui a Redizeri, porque foi da onde partiu este processo de estudo. Tá? A Redizeri, o grupo foi pela Itália que iniciou o processo e a gente adentrou nesse processo pela Redizeri Brasil. Hoje eu sou consultor da Redizeri Brasil e a gente está tentando aplicar esse mesmo sistema na Argentina. Ok? Por gentileza. Senhores, eu gostaria um pouco de falar para vocês, e eu vi que todo mundo agora, eu acho que esse slide é o slide que a gente não precisa mais falar. Né? Porque todos vocês já sabem de cor, foi dito, foi falado, e blá, 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 aquela coisa toda. Eu coloquei de gramacho, devia ter colocado nosso aterro sanitário bonitinho aqui, mas gramacho sempre é impacto, porque tem um filme lá. Né? Coloquei esse tipo de ação para pensar, e é uma coisa que eu ontem, nas nossas mesas, nas nossas discussões aqui, eu comecei tentei parar para analisar, e eu vou perguntar para vocês qual é o resíduo que a gente não consegue resolver o problema. Alguém pode me responder? Porque eu não fiz o teste ainda. Tá? O que a gente não consegue reciclar, senhores? Alguém pode me dizer? O nosso colega da SEMA falou ontem para a gente, talvez a bituca de cigarro, né? Recicla, tem várias pessoas, inclusive, que trabalharam na Redizeri também, trabalhando, produzindo pleurotos, porque pleurotos e agaricus blasei de 1,17, que era um cogumelo do sol para tentar extrair alguma coisa dele, e crescia exatamente utilizando todo aquele problema que a gente chama de bituca de cigarro. Né? Então, será que a gente está antenado efetivamente nas coisas que estão acontecendo? O que a gente às vezes não consegue visualizar é como viabilizar o processo. Essa é a grande discussão. Né? Eu acho que processar todos, para você está claro, né? Para a nossa colega que estava procurando uma saída ontem, né? Para o resíduo dela, eu falei para ela, eu já me interessei no resíduo dela, né? A parte de fibra de vidro ali, aquela coisa toda. Vamos começar a fazer barco? Como que a gente viabiliza esses processos? E é essa experiência que eu quero mostrar para vocês. Aqui só um panorama geral dessa questão de embalagens. Eu vou ter muito cuidado a próxima vez que eu for falar dessa questão de recicláveis aqui, em homenagem ao que eu aprendi dos meus colegas, né? Porque eu ficava olhando esse negócio aqui na minha grande ignorância e achava, nossa, como isso aqui é um passivo ambiental, né? Que coisa mais triste. E hoje eu comecei a pensar, mas ele é só 2%, né, de todo o impacto que a gente acaba gerando dentro do nosso processo, quando a gente faz um balanço de massa, ou balanço energético, ou balanço de água do sistema. Então, para a gente ficou fácil achar um culpado. E a gente está chamando o culpado de lixo, de resíduo. Né? Normalmente, para a gente, quando a gente está dando aula sobre essa área, a gente sempre vai dizer o seguinte... como que a gente faz esse cálculo, né? Grandes cidades, normalmente, produzem 60% de reciclável e 40% orgânico. Todo orgânico a gente consegue reciclar, sim ou não?
Pessoal, é triste para o cara que está aqui na frente faz uma pergunta e ninguém fala nada. Não por quê? Né? Como que nós vamos pegar o resíduo que está com problema, que está em 16 sacolinhas de plástico, amarrado, abrir tudo aquele negócio, tirar lá de dentro e aproveitar? Já pararam para analisar? Aí o pessoal fala, não, mas é fácil, vamos pegar os catadores e vamos especializar os caras, vamos primeiro colocar eles como escoteiros, para aprenderem todos os tipos de nós e amarras. Né? Aí a gente ensina uma habilidade para eles de abrir o mais rápido possível. Senhores, para fazer uma máquina disso, não é mole. Não é fácil. Pergunta que lhes faço. É muito complicado a gente olhar esse processo aqui e dizer assim, ó, alguém de vocês já tentou separar isso aqui? Não desse jeitinho que a gente faz aqui, né? Como todo bom curitibano, que a gente chega e fala, não, mas eu tenho um lixo na minha casa, né? Que o que está em cima da cozinha ali, no lavatório, é orgânico, e o outro é reciclável. Pessoal, vocês já viram o que acontece quando vocês separam e vocês colocam lá fora? Tem um equipamento que vai lá, o tiozão, entendeu? Que normalmente vai ser corredor, que é forte, chega lá e joga para dentro, aí eles vão apertar uma máquina, a máquina faz a compactação de 3 vezes desse negócio. E eu pergunto para vocês, já tentaram separar uma embalagem depois que ela foi compactada 3 vezes? Já conseguiram tirar matéria orgânica? Então vejam só, o que os nossos colegas colocaram ontem foi uma coisa muito importante. Nós já tentamos fazer grandes processos de compostagem no estado do Paraná. Já tentamos. Em Bituruna tinha um. Foi a coisa mais linda que eu fiz na minha vida. Já tinha um vídeo, né? Chamava Reciclinho. O que vos fala, ajudou a montar aquele negócio. E aí eu descobri uma coisa maravilhosa, que a gente fazia compostagem de tudo aquilo, e aí tinha uma coisa que ficava complexo. O que ficava complexo? O que fazer com o composto? Eu pensei em algum momento viabilizar o processo? Não. Não, porque o meu papel era botar a cueca por cima da calça e dizer que eu era o Capitão Planeta. Era isso. Nunca foi dar uma solução real. Né? Transformar, fechar essa cadeia, criar uma condição. Aí o pessoal falou, não, vamos fazer o seguinte, a prefeitura compra tudo isso, né? A prefeitura compra tudo isso e começa a jogar nas gramas. Aí depois eu fiquei pensando, vou fazer uma conta disso aí. Falei, olha, daqui 6 meses, nós já jogamos até em cima do telhado. Não tem mais onde colocar. E começamos a gerar mais um passivo. Ah, mas ele está inerte, já foi hidrolisado, já quebrou, as bactérias já fizeram todos os processos, já passou por 120 dias o tempo de maturação. Tá, mas como que faz dinheiro com esse negócio? Então essa apresentação que eu vou fazer para vocês foi de um processo que aconteceu no estado, tá? Pensando em separar as embalagens laminadas, junto Tecpar e Redizere. Tá? O Tecpar tocou um tempo isso, e algum tempo atrás saiu uma notícia dizendo assim, ó, isso aqui é uma herança maldita. Quando a gente trabalha no Estado, a gente às vezes acaba sofrendo algumas dores das coisas que os gestores, quando eles vão entrando, eles vão colocando no ar. Então, toda vez vocês podem perceber que troca-se um governo, as pessoas que recebem os projetos, elas ficam extremamente insatisfeitas com o melhor trabalho que você fez na sua vida. E quando eu li essa notícia, para mim, me doeu muito. Tá? Então, a gente desenvolveu esse trabalho com embalagens laminadas, e é isso que eu quero abordar com vocês. Essa parte de reciclagens aqui, eu só queria falar para vocês que hoje, 1 a 2% de embalagens laminadas e aluminizadas, elas fazem parte desse macro de 100% que a gente tem de embalagens disponibilizada nos nossos aterros sanitários ou lixões. Tá? Então, olhem para essa foto aqui, não olhem gramacho, achando que é uma exceção, né? Porque fez um filme, porque é bonito, porque continua a mesma tranqueira. Se vocês chegarem lá perto, vocês vão perceber. Tá? Ok, senhores? Por gentileza. Bom, o projeto que foi desenvolvido, que eu coloquei, que vocês podem colocar, a oportunidade, né?
É o processo de embalagem laminado. A sociedade sempre tem uma característica muito interessante. É usar o que a biologia chama normalmente, ainda bem que a minha colega bióloga está aqui presente, para não deixar eu mentir sozinho, a Rose, tá? Né? Que a gente tende ao mínimo esforço. Né? Todo organismo tende ao mínimo esforço. Se nós pegamos hoje as embalagens laminadas, a gente faz o quê com embalagens laminadas, senhores? Alguém pode me dizer? Muito obrigado. Depois de pôr no lixo, a gente faz o quê? A gente vai para o aterro para ser os 2%. Se não for assim, não está na nossa realidade. Ontem, na fala dos colegas aqui, eu fiquei extremamente feliz. E dei meu feedback para alguns colegas hoje de manhã, que eu fico muito chateado dessa sala não estar tão cheia. Quando a gente fala da parte de reciclagem de resíduos, o Brasil trabalha mal e porcamente na solução desses problemas. Para quem está entrando no mercado, dá para nadar de braçada nisso aqui. Tá? São áreas que você tem de graça para você, inclusive as pessoas irão te pagar para você receber isso, e vão te pagar bem, para você dar uma solução no problema delas. Então, sempre há uma oportunidade. Quando o mercado entendeu que tinha essa oportunidade, e sabendo que somos humanos, criamos o que a gente chama de lei do mínimo esforço. Então, o que a gente fez? A gente pegou todo esse negócio, o Tetra Pak foi lá e lançou um negócio chamado Hydra Pooper. Alguém lembra? Todos lembram disso aí? O que fazia o Hydra Pooper? Rapaz do céu, até a minha mãe sabia usar o Hydra Pooper, porque era um liquidificador. A gente tacava tudo lá dentro, batia o negócio, e eles perceberam que parte da celulose, em torno de 82% da celulose, era extraído mecanicamente. Só que depois que eles faziam e batiam tudo isso, eles transformavam numa maçaroca que tinha ainda, né, 18% de celulose, tinha mais plástico e alumínio. E aí eles faziam o que com isso? Vamos lá, senhores, me ajudem. O que a gente faz com isso daí? Ninguém vai falar? Por favor, colega. Como é seu nome? Vicenzo, por gentileza. O que o pessoal faz com esses negócios hoje? Bater de novo, tirar mais um pouco. Mas o que eles estão fazendo de produto devido a essa lei do mínimo esforço? O que eles estão fazendo? Muito obrigado. Telha, o que mais? Placas, réguas e canetas. Quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? Nós estamos solucionando o problema? Nós estamos gerando um problema mais complexo, porque a gente gastou mais energia, né, naquele balanço, né, que o pessoal da engenharia gosta bastante, né, começa a olhar tudo isso, e daí fala assim, vou fazer um balanço de massa desse negócio. Aí ele olha e fala, beleza, o balanço de massa bateu. Agora eu vou fazer um balanço energético. Aí quando eu entrei no doutorado, o pessoal começou a falar coisas novas para mim, sabe? Eu começava a entrar no meu ouvido e eu não estava entendendo nada. Que era exergia, a energia que sobrava do sistema. Emergia, que Odum, um biólogo lá da Califórnia, cunhou para transformar tudo em quilowatt de sol. A gente começou a criar unidades para poder mostrar que nós estamos fazendo um montão de besteira. Eu não tenho nada contra todo produtor que está fazendo isso, tá? Porque agora eu sou da indústria. Eu mostrei para vocês lá, tem 3 empresas por trás de mim aí. Então agora eu sou da indústria, sou o cara da máfia da indústria. Né? O cara que não está mais do lado social. Mentira, pessoal, estou brincando, né? Se todo mundo olha para o cara que é empresário e fala, aquele não é mais do, né? Não trabalha mais no Estado, aquele agora, ele é da indústria, aquele é mau. Não, não sou mau, pessoal, continuo sendo gente boa. Tá? Mas me traz o questionamento, como que a gente faz, então, para a gente poder viabilizar esse processo? Bom, um pouquinho de lembrança para vocês. 59 mil toneladas foram recicladas em 2015. Diferentes materiais, dificuldades para reciclar. Centenas de anos para decompor. Está claro para vocês, centenas de anos aqui? Né? Quando saiu esse negócio de papel, de plástico, o papel que fazia a degradação biológica, eu nunca esqueço que eu fiz uma reunião com o pessoal da BASF. Eu sempre tive envolvido com mistura de materiais, porque eu gosto disso. Eu gosto de complicar as coisas. Tá? E aí apareceu uma empresa em Ponta Grossa, que procurou o Tecpar e disse assim, ó,
Sakuma, a gente precisa desenvolver um lápis que tem que ter resíduo. Eu falei, beleza, vou mostrar todo o meu conhecimento e vou desenvolver esse produto, né? Então daí pensei na geometria dele, como que ia fazer a extrusão. Aí fui atrás do pessoal da BASF para fazer uma mistura desse polímero com casca de arroz, porque dava um apelo, né, para aquele negócio do pop. Quando você bate o lápis, você sente aquele barulhinho, toque, 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 que é gostoso, né? Que a gente põe na boca. Eu só esqueci de um detalhe disso tudo. Qual foi o detalhe, pessoal? Não, a gente põe na boca o lápis, pô. Eu estou usando lixo, resíduo. Às vezes, eu acho que eu sou um gênio. Né? Eu sou um gênio. Estava tudo certo. Só que daí tinha que estar escrito na embalagem. Daí só para os nossos amigos das embalagens. Tóxico, não ponha na boca. Eu acho que o pessoal não vai consumir. Uma pena, a empresa quebrou. Não por causa de mim, mas porque a China conseguiu entrar no mercado e acabou com o material. Senhores, quando a gente mistura coisas, a gente sempre tem uma dificuldade maior para fazer essa separação. Tá? E essas propostas que a gente tem sempre vamos pensar em um pouquinho mais, lá nas nossas operações unitárias, e como que a gente separa isso para melhorar, tá? Por gentileza. A tecnologia que foi constituída, né, no Tecpar, junto com a Rede Zeri, foi um negócio que a gente chamou de neociclagem. Tinha todo um lance bacana, tinha uns colegas nossos assim na capa, foi feito uns desenhinhos bonitinhos, foi super legal. A gente fez um negócio super viável, super interessante. Era aqui perto, ali no Boqueirão, né, perto do Canal Belém ali, e não tinha recicladores, os colaboradores fazem coleta, não tinha nada disso. Porque a gente sempre tem o ponto de genialidade, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar presidiários para fazer esse trabalho. Beleza, montamos o processo, constituiu-se uma solução, montamos a usina, e a pergunta que eu faço para vocês é, quanto tempo a usina funcionou? Ninguém fala nada. A senhora quer falar? Fala para mim. Fala o seu nome primeiro. Conceição, por gentileza, Conceição. Não, mas existia alguma coisa assim, Conceição? Um ano, eu gosto da Conceição, já virou minha amiga. Conceição, aquele negócio deve ter rodado ali umas 3 semanas, no máximo. A senhora é muito gentil. Muito gentil, muito obrigada, viu? Ó, hashtag, viu? I love you. Tá? Não, pessoal, durou 3 semanas. Por que durou 3 semanas? O projeto era ruim? Não. A gente em nenhum momento parou para entender o que a gente estuda, que é tentar fazer a viabilidade econômica. Tentar estudar para ver efetivamente quanto precisa processar, né? Se o aumento de escala vai te dar recurso, vai te dar retorno para isso. Normalmente a gente tem sempre ideias geniais, né? Para tratar, ou para fazer, ou para construir qualquer coisa. Só que chega na hora do fazer, a gente acaba sendo um pouco caótico o nosso processo, porque a gente não botou no papel e não escreveu quanto tempo leva para pagar esse negócio. A fantasia é boa, a história sempre é bom, né? Gera votos também, olha que coisa legal. Deve ter umas 4 votos que gerou daquele negócio lá, né? O que foi triste? É que é uma ideia genial, é uma ideia muito boa. E isso foi esquecido. Foi esquecido, foi deixado para trás. Isso funcionou lá em 2000, 2001, um pouco falando, aquela coisa toda, e morreu, nunca mais ninguém falou. Eu saí do Estado, né, fui para a indústria, aquela coisa toda. 1 ano atrás, a Rede Zeri Mundial veio me procurar e falou assim, eu estou procurando o pessoal que trabalhou na Rede Zeri, que eram os pesquisadores que estavam na Rede Zeri, e só sobrou você. Falei, nossa, que bom, né? Nessas horas não tenho mais amigo, né? Pesquisador, né? E a gente quer saber o que aconteceu. A gente procurou, não tem relatório, não teve entrega. Eu falei, não, relatório teve. Não. Não é para dizer quanto gastou. Não é para mandar orçamento dizendo lá quantos gastaram para fazer os equipamentos. Não, a gente quer saber como que viabilizou esse negócio. Falei, opa, nunca ninguém falou para mim que ia ter que ter viabilidade econômica.
Essa é uma grande fragilidade. Esse foi o grande calcanhar de Aquiles, de uma ideia genial para fazer reciclagem, para chegar e funcionar 3 semanas e a gente começar a perceber que cometeu um erro. Você vê, é que eu sou loiro, eu levei 10 anos para descobrir isso. Vocês podem perceber, né? Quer dizer, eu era loiro, pelo menos, né? E aí o que acaba acontecendo? Tudo isso vai fragilizando a estrutura e vai desacreditando quem está fazendo pesquisa para resolver problemas e solucionar, para resolver os problemas da sociedade. Primeira coisa, vamos ter um produto? Vamos desenvolver um produto? Vamos. Então vamos estudar ele de verdade. Vamos ver quanto custa para fazer. Ontem vocês viram que eu fui um pouco enfático em alguns momentos, falando algumas coisas, porque eu estava falando do meu coração. Né? Às vezes, eu nunca, é a primeira vez que eu estou falando para vocês, que é a primeira vez que eu conheço um monte de gente que está preocupada e que trabalha na área de desenvolvimento, tá? Com o design do produto. Eu nunca procurei eles para perguntar, pô, vocês, qual que é a nova tendência? Né? Se eu perguntasse para eles, eu me dizia assim, nossa, como vai nessa aqui, ó. Pô, eu saía na frente. Eu sempre achei que tinha que chegar para mim, né? Eu dentro do meu centro de poder, chegar, eu receber esse negócio e eu ter todas as ideias geniais ou estapafúrdias para resolver um problema. Primeira falha, eu não falei com quem está desenvolvendo. Então eu achei que a minha ideia seria genial. Não é, nunca é. Né? Segundo, sem falar primeiro com a pessoa que criou, eu também não falei, né? Ou não tentei nem imaginar se esse negócio ia virar um produto factível. Quando o pessoal da Rede Zero veio falar comigo, eu fiquei extremamente envergonhado. Eles falaram, Sakuma, para a gente essa resposta não dá. Falei, tá bom. O que é esse produto? É um método de desenvolvimento para possibilitar a reciclagem de embalagens laminadas. Separar as embalagens. Tá? Consiste na separação das diferentes camadas que compõem embalagens. Após a separação, o papel, o plástico e o metal das embalagens são 100% recicláveis. Esse 100% eu coloquei, mas a gente sabe que é mentira, né? É 100%, dá uns 93%, né? Se você esquentar, você vai perder um pouco, vai gerar óxido de alumínio, né? Mas vamos dizer aqui que chega perto dos 100 aqui. Mas a gente consegue. Isso, todo o estudo propiciou. Os 3 anos de trabalho estudando esse negócio propiciaram esse tipo de separação. Mesmo funcionando 3 semanas. Tá? Por gentileza. A tecnologia de nanociclagem, então, o objetivo era avaliar essa degradação do polímero aderente. Né? Todo esse negócio, ele é um sanduíche. Então, vocês vão olhar ele assim, ó. Né? Simples assim, não tem mágica. Não tem mágica. O único problema que você tem aqui é uma termo, ou 2 termofusão que você tem. Que é na parte superior, aqui na parte de baixo, para poder fechar o produto. O resto, ele é exatamente esse bichinho aqui, ó. Separado dessa forma aqui, ó. E o que era o nosso objetivo? Né? A degradação que foi a sacada. Pá, o que nós vamos fazer? Vamos separar o que está no meio, pô. Vamos pegar e vamos atacar, separar e está tudo certo, né? Então a gente desenvolveu uma solução, né? Tensoativa para fazer a separação disso. E que era o processo mais barato que a gente tinha na época, que o Hydrapooper só tirava as fibras. E a única coisa que tinha efetivamente de tecnologia era o plasma. Alguém sabe como funciona uma tocha de plasma? Senhores? Ninguém sabe agora! Eles vão ligar lá com gás especial que você vai chegar de 3 a 5 mil até 15 mil graus Celsius. Tá? Porque se você queimar polímeros... Cadê o pessoal da área de meio ambiente? Cadê o pessoal? Levanta a mão o pessoal da área de meio ambiente. Maravilha. Se queimar em baixa temperatura, nós temos abaixo de 800 graus, a gente tem a parte de emissão de furanos e dioxinas. Desculpa? Muito obrigado, se tiver cloro. Tá? Como 80% desses polímeros a gente vai ter um pouco de cloro, a gente vai ter esse problema. Tá? Não tem escapes, né, Brod? Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente começa a avaliar esse tipo de ação, e como que está acontecendo, a gente falou assim, ó, vamos usar uma solução, então, e colocar essa solução lá para separar. Não é verdade? A gente joga lá dentro a solução mágica,
mexe o caldeirão da bruxa e faz a separação. Era isso. Ok? Por gentileza. O que acabou acontecendo? Nós tivemos... para eu poder responder a pergunta para os colegas da Rede Zeri, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte. Comecei a desenhar os fluxos, reprojetei o sistema, pensando agora em dinheiro. Tá? Então, estou falando uma coisa para vocês aqui que eu passei para eles, que é exatamente dentro desses balanços e dessa lógica que eu vou construir. Se tudo der certo ainda. Porque já foi para domínio público essa tecnologia, tá, pessoal? A gente não conseguiu patente, só para o pessoal que quer fazer patente, aquela coisa toda. Normalmente, já faz mais de 10 anos, a gente não conseguiu patente, caiu em domínio público, aquela coisa toda, qualquer um pode fazer. Então, eu estou ensinando vocês, para dizer assim, ó, não, o Sakuma não está ensinando, estou ensinando. Tá? Então, o que esse processo normalmente vai acontecer? Tá? Então, a gente vai colocar a embalagem longa-vida, pesa esse material, passa por um triturador de papel, dessas embalagens. Normalmente, a gente faz isso para poder quebrar a parte da termossoldagem dela. 30 minutos? Sacanagem, isso é bullying, brother. Vou correr. Tá? Daqui, para diminuir, normalmente vocês sabem que as fibras, elas vão sequestrar normalmente o líquido junto, né? Então, o que eu pensei? Vamos botar o Hidrapool, porque a gente já tira 82% da parte de fibra do negócio, e a gente já abre ele para ficar mais fácil para percolar a solução. Então, fica barato. Você pode botar um Hidrapulper aqui para tirar a celulose. Prensa parafuso, remoção de água na prensagem, tem a celulose saindo aqui, tá? Normalmente, essa água aqui, nós vamos inserir no Hidrapulper aqui para fazer uma retrolavagem do sistema. Isso aqui vocês viram que tá bem interessante, tá? Fiz todos os balanços bonitinhos, para não dizer que essa vez eu avacalhei. Tá? Eu estou tentando me justificar para a sociedade. Por gentileza. Se vocês continuarem o processo, vocês vão ver que para cá vai vir o polietileno e o alumínio, né? Então, vai entrar no reator de banho. A gente vai fazer uma inserção dessa solução, tá? Do reator químico, tanque reserva, a gente vai fazer a separação e a lavagem. A parte que a gente tem ainda, que tem a solução, a quantidade de solução que a gente acha que ainda vai fazer a separação, retorna. O resto vai para uma solução diluída. A água que é inserida nesse processo, a gente acaba retornando ela lá para aquele sistema lá da frente. E aqui a gente vai ter nessa separação, então, uma prensa enfardadeira com a prensagem e remoção dos resíduos que a gente tem. Tá? Simples assim. Tendo no final o polietileno e o alumínio. Tá? Lá eu dei o exemplo de fazer para 1 tonelada. Ia ter essa saída de 250 quilos, mais ou menos, tanto de polietileno e de alumínio. 250 toneladas de cada um. Exatamente. Tá? Mais o que você tem de celulose lá. Essa solução tensoativa. Exatamente. Essa parte boa, né? Porque o que acontece? Quando eu fui montar a viabilidade novamente, a gente trabalhou numa solução e eu descobri que tinha algumas coisas, fazendo os experimentos de novo, eu descobri que a gente colocava algumas coisas que não precisavam. E que ela podia ficar mais barata. Então, hoje eu cheguei numa solução que ficou 20% do valor. E que vai funcionar. Na época, tá? Eu tenho aqui os valores certinho, mas na época o preço que a gente estava trabalhando era, para cada litro de solução tinha que ser o equivalente de 1 litro de Coca-Cola. Não sei por que a gente fez essa relação com a Coca-Cola. Só porque ele é porque a gente está obrigado, né? Porque era o líquido negro do capitalismo. Sei lá, né? É porque a gente queria criar um caso. Né? Podia ter feito uma embalagem de leite. Eu sou uma anta, mas eu não tinha cabelo naquela época ainda, acho que é isso. Tá? Então, assim, essas eram as nossas diretrizes. Vamos desenvolver que o negócio fique mais barato que 1 litro de Coca-Cola. E funcionava. Esse era o slogan do negócio. Um produto que custa 1 litro, mas eu acho que a gente tem que ficar na pesquisa mesmo, né? Porque colocar slogan, criar essas novas características, essas coisas, nós não vamos prestar, porque não vai adiantar. Né? Então, não foi uma boa ideia. Então, nesses estudos que eu fiz aí nesse último ano, a gente conseguiu chegar em alguns resultados. Por gentileza. Tá? Olha lá. Então, para
1 tonelada de entrada a dia, a gente chega em alguns valores, tá? Que lá no final, vocês vão dar uma olhadinha naquela capacidade de produção, que é de 31,26%. A receita seria de R$ 7.648,90, tá? E o OPEX mensal, que é quanto a gente gasta de HH. Porque outra coisa que eu aprendi, não existe. Podem falar, e eu concordo com o nosso colega da SEMA ontem, quando ele disse para a gente, fomos nós que erramos quando a gente aceitou colocar o catador como o ser único para poder fazer a separação. Fomos nós que erramos. Mas, se a gente deixar só na mão dos catadores, nesse momento, sem treiná-los, sem desenvolver tecnologia, sem apresentar processos produtivos, não vai dar certo. Né? Então, assim, isso aqui é uma coisa muito importante, pessoal. O OPEX é o teu custo que você tem de insumo, é o custo que você tem das pessoas. Se existe trabalho, tem que existir um retorno econômico. E não tem conversa. Tá certo que a nossa ideia, naquela época, foi genial, que a gente queria usar os presos, não pagava nada para eles, eles tinham 1/3 da pena batido, agora não pode mais. Agora tem que pagar um salário mínimo. Então, o que a gente fez? Em vez de colocar tecnologia, a gente colocou um monte de presidiário. Eu achei uma ideia genial. Eu falei, nossa, olha quanta gente eu estou ajudando. Não viabilizou. Não viabilizou. Mortalmente. Por gentileza. A outra condição, vocês podem ver que se a gente subir da escala de 1 para 5, tá? A nossa capacidade de produção, ela já melhora, teoricamente, evidentemente, 7,54%. Começamos a melhorar. Nós estamos falando de uma receita mensal de 38 mil e de um OPEX ali, ó, de 14 mil. Vocês vão começar a perceber que começou a ficar relevante. O meu processo, se eu aumentar ele de 1 para 5, começou a valer a pena. Mas ele só vai ter viabilidade, por gentileza, quando a gente chegar de 1 para 10. Nosso projeto inicial era para a gente processar 1 metro cúbico por dia. Nunca iríamos conseguir esse processo. Nunca. Então, o que foi feito? Foi repensado nessa estratégia, e isso talvez seja a coisa mais importante que eu tenha para trazer para vocês. Não o sistema de separação em si. Esse sistema está descrito, tem patente sobre isso, ou foi encaminhado pedido de patente, não foi aceito. Isso era de domínio público. Se vocês entrarem lá nos registros de patente e colocarem neociclagem, está dizendo como que é o sistema. A gente consegue fazer isso. Minha pergunta é, qual é o problema se a gente já percebeu que economicamente nós conseguimos então ter essa capacidade de produção, ter uma receita mensal de 76 mil e um OPEX mensal de 28 mil? Uma das coisas que daí é isso que eu quero abordar. Quais são os problemas que nós enfrentamos? Tá? Primeiro, para qualquer cálculo, o que inviabiliza o processo de reciclagem, tá? É a logística. Ponto final. Tá? Hoje, na indústria que eu trabalho, que a gente processa 100 toneladas, tá? De resíduo orgânico, se passar de 50 quilômetros de distância, não vale mais a pena receber. Muito obrigado, muito obrigado. Só que, veja só, essa é uma visão empreendedora. Quando a gente começa a pensar na escala de como vai funcionar, a gente começa a ver assim, ó, será que quando eu colocar a cada 50 quilômetros será que eu vou ter a mesma quantidade de material para receber tudo? Tá? Ou será que isso efetivamente deveria ter se transformado numa política pública? Que a gente fala o seguinte, vamos pegar para os catadores, em vez de colocar eles no barracão, aquela coisa toda, vamos profissionalizar o pessoal e vamos criar gente que, por exemplo, Curitiba recebe, a gente divide em polos esse negócio, um grupo de catadores só vai trabalhar com PET, um só com poliestireno, um só com embalagem laminada. O que a gente fez? A gente gerou uma competição interna entre os catadores, e eu lembro bem, porque querendo ou não, eu ajudei a escrever a lei lá, que tinha que distribuir. Não pode pegar de nenhum lugar de serviço público o resíduo e, por exemplo, colocar no Grêmio, como a gente consegue fazer isso na indústria.
Todo resíduo tem que ser doado para uma associação de catadores. Essa é a lei. Então, essas opções, e eu até perguntei para o nosso representante do governo se ele estaria hoje, porque eu queria muito deixar isso claro. Trazer essas oportunidades e entender mercado. Ele falou uma coisa importante, a gente paga tudo bitributado. E não tem conversa. Eu necessito que, se eu estou trabalhando para a sociedade já recebe pelo IPTU isso aqui, né? Por que eu preciso pagar esse imposto, então? Aí a gente começa a viabilizar o processo. Então, quais são as nossas interferências que nós devemos pensar com carinho para os colegas que estão aqui, para tocar usinas de reciclagem, de tratamento de embalagens, de tratamento de resíduos, tá? O que mata a gente é logística, legislação, tá? E tributos. Por que eu digo legislação? É muito tranquilo a engenharia projetar um processo. Eu falo para vocês que nós estamos, assim, ó, carecas de pensar em novas operações unitárias e novos sistemas produtivos. Só que em alguns momentos a gente acaba batendo e sendo barrado muitas vezes em toda a legislação que a gente precisa responder para poder conseguir a liberação para tratar o resíduo. Então, por exemplo, hoje, para você montar um sistema desse, se nós entrarmos hoje, tá, com o pedido para pedir uma LA, uma LO, uma LP, aquela coisa toda, quanto tempo nós vamos levar? Desculpa, quem falou aí? Eu acho que por aí, querida. Eu acho que por aí. Vocês acham que começa a ser viável o processo? Aí nós temos um outro problema, porque nós queremos resolver o problema e aí a gente começa a usar a informalidade. Existem muitos recicladores hoje que estão desenvolvendo trabalhos e acabam não aparecendo na indústria ou na área desses, que possam desenvolver de uma forma real, porque dá lucro, né? Eles acabam trabalhando na marginalidade. Então eles acabam fazendo as separações, tiram esse material e vendem. Querendo ou não, pessoal, o alumínio tem valor. Tá? É 500 pila. R$500 o preço da folha de alumínio. Tá? Então vale a pena. Olha lá. Eu vou dizer para vocês um exemplo que aconteceu. Aquele 20... Exatamente, se você parar para analisar, só nesse mercado. Tá? Existem algumas técnicas do pessoal, inclusive, que procuraram a gente da... Universidade Federal de Ponta Grossa, que trabalha com materiais. Eles estavam desenvolvendo um sistema para poder fazer a fundição desse material sem perder tanto em transformação de óxido de alumínio. Como a lâmina é muito fina, né? Eles conseguiram resolver isso. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Eu mandei o projeto do jeito que está aqui, ó, para vocês. Mostrei aqui os slides anteriores, vão ficar à disposição para vocês, tá? Vocês vão ver que tem balanços, tem os balanços ali, né? O que aconteceu. Eu mandei para o pessoal da Rede Zere concluir de forma gentil, mostrando que efetivamente todo o estudo realizado valeu a pena. Nunca é jogado fora. Todo o estudo realizado demonstrou que a gente pode resolver o problema e chegar numa receita de 74 mil por mês. Nada, no final do ano a gente tem quase 1 milhãozinho ali, pessoal. Tá? Então vamos parar para analisar. Ó, nós estamos falando de 10 toneladas. Tá? Por gentileza. O último levantamento que eu fiz faz algum tempo, né? Eu não tenho esse número 0, tá? Mas a gente tinha em Curitiba 500 toneladas. Não, 500 toneladas no mês, tá? 500 toneladas mês, tá? Era um número super interessante na época, por isso que a gente tentou desenvolver algumas possibilidades de mostrar que é viável. Tá? As operações unitárias são conhecidas, o sistema é conhecido, a única coisa que não é conhecida aqui foi a solução desenvolvida. Tá? Que era o segredinho para poder fazer a separação. Mas acontece. Tá? Então vejam só, isso aqui é o que a gente está falando. É aqui que a gente quer chegar.
Será que nós estamos avaliando essas oportunidades? Né? Quantas pessoas nós temos aqui que são extremamente geniais no que fazem e podem desenvolver algum tipo de processo que pode tirar um pouquinho mais? Embalagens aluminizadas, se você só fazer a extração do material, tá? Só fazer a extração do material, você já consegue, tá? Um retorno econômico, tá? De 15 minutos, muito obrigado. Tá? Você vai ter um retorno econômico ali em 2 anos. Você tem um payback ali, tá? Do investimento que você fez para embalagens aluminizadas. Nós tivemos mais interesse na parte de embalagens laminadas porque ela tem dinheiro disponível, bastante dinheiro. E naquela situação que a gente trabalhou, vocês sabem quanto que a gente estava pagando o quilo dela? Não é para eu catar. Não quero catar, eu quero comprar de um catador isso aí. Tá? A gente estava pagando R$1 o quilo. Quando começou a complicar, porque era o Estado, era dinheiro que eu tinha deixado, então vamos deixar um pila, tá? Eu vou dizer para vocês quanto está hoje, 15 centavos. Tá? Porque o pessoal está comprando, começou a comprar, sai no mercado, aí a telha de PET pegou um tempo, daí já não está mais tão legal, o pessoal não está querendo usar. Quando começar a baixar essas utilizações, o pessoal tentou fazer outras utilizações, que era termossoldar ela para fazer revestimento de teto, né? Para melhorar o conforto térmico. Senhores, essas opções todas aconteceram. Isso fez com que o mercado subisse para R$1. Mas hoje, caiu para 15 centavos. Tá? Então vejam, essa é a grande oportunidade. O que eu gostaria de lembrar e falar para vocês, para você ver como é uma situação interessante. A Argentina hoje está passando um processo extremamente complexo. A Argentina não está conseguindo subir a sua produção, aumentar a sua produção, porque ela tem uma limitação energética. E eles estão querendo desenvolver algumas coisas. Recentemente eu fiz uma viagem à Argentina para falar sobre esse sistema, porque a Rede Zero foi convidada para entrar na Argentina agora, para tentar dar algumas soluções. E eles queriam utilizar o polietileno de baixa densidade para o papel de pedra, para a indústria de papel de pedra. Tá? Então eles queriam utilizar dois processos para viabilizar o sistema. Estou falando para vocês que isso está acontecendo há 1 mês, 2 meses no máximo. Argentina. Por que a gente não construiu essa unidade de operação lá ainda? Porque a Tetra Pak falou, se vocês construírem, teremos um problema. Teremos um problema. Que para mim não é um problema, eu acho que nós estamos tentando colaborar com eles. Então, essa conversa, né, o que ele colocou para mim é o seguinte, a gente prefere ficar com o Hydrapooper e transformar em telha. Porque querendo ou não, se você olhar o teu OPEX e quanto você gastou, qual foi o teu custo para você construir e o retorno que ele vai te dar, o Hydrapooper é muito mais barato. Você precisa de uma pessoa que vai alimentar, vai apertar um botão, vai bater, você vai acionar, não precisa nem acionar, você pode botar lá um comando que vai fazer a separação, que sai o líquido para um lado, e os outros elementos pelos outros, e acabou. Então a pergunta que eu faço a vocês, o que falta para a gente então, efetivamente, desenvolver ações e começar a criar processos de reciclagem de embalagens laminadas. Esse é um exemplo, tá? Quando o Rômulo me chamou, foi para trazer um exemplo que todo mundo acha que é um problema. Assim, ó... Então... O senhor tinha que ter falado isso ontem. Tô brincando, senhores. Mas é que, assim, ó... Não, exatamente. Quando o nosso colega, eu não respondi ontem porque eu queria deixar claro para hoje, tá? Pode passar, por gentileza? Antes da gente colocar os nossos problemas, eu queria mostrar para vocês as vantagens e desvantagens para eu ficar exatamente no horário que a gente tem, né? Então, as vantagens competitivas, possibilidade de aumento de escala de produção com aumento de lucro.
projeto de característica sustentável no âmbito social, ambiental e econômico. Tá? Matéria-prima disponível em grande quantidade no cenário atual. Grande possibilidade de negociação e parceria com municípios para obtenção de subsídios. Redução significativa da quantidade de lixo ou de resíduos destinada a aterros. Novo incentivo para programas de coleta seletiva, geração de novos empregos. Tá? Então, essas são as coisas que são as possíveis vantagens que nós temos. Que até recentemente sempre foi um problema, todo mundo vê como problema. Não existe problema, senhores. Tá? Quais são as sugestões que eu acho que a gente tem que começar a pensar? Pressão, nós temos que fazer a pressão para começar a liberar mais, né, para o Estado, deixar de querer tanto ele responder por tantas coisas e deixar efetivamente a sociedade fazer as suas aplicações e desenvolvimentos, tentar resolver o problema também, a sociedade tem condição para isso, né? Jamais diminuir a fiscalização, porque a gente está trabalhando com uma solução tensoativa, né? Como o nosso colega aqui, o vice-presidente, na primeira fala dele, do primeiro dia, ele falou o seguinte, que na empresa que ele trabalhava de cromagem, eles estavam jogando na década de 70, 40 anos atrás, estavam jogando o efluente deles, o cromo, lá ali dentro do Rio Belém. E não tinha legislação. Sim, a gente tem que ter uma legislação mais... tem que ter uma legislação séria. Só que ele tem que dar viabilidade para quem está desenvolvendo fazer acontecer. Tá? Ontem vocês perceberam que eu falei para eles, o meu problema é que sempre não tem pessoas para avaliar, nunca tem um técnico para te responder. Você sempre vai entrar numa fila de espera. Isso tudo vai levar um tempo, essa morosidade. É esse tipo de ação que eu preciso e gostaria muito do apoio de vocês, tá? Vendo essas possibilidades aqui, eu acho que a gente consegue, tá? Problemas, não vejo nenhum, tá? Efetivamente não vejo nenhum. Se for levado a sério, a gente consegue fazer esse negócio virar dinheiro e efetivamente ter aproveitado o que o Estado desenvolveu para empoderar e apropriar a sociedade com esse conhecimento. Ok? Por gentileza? Nas minhas considerações finais, gostaria de deixar para vocês que o projeto possui um amplo mercado para a sua aplicação. Tá? Quando a gente fala de embalagem laminada, a gente pensa só ali naquela caixinha do Tetra Pak. Não, tem várias embalagens que se elas estão ligadas de alguma forma ou é aluminizada, a gente consegue fazer a separação. O aumento de escala resulta numa maior lucratividade. Projeto com característica sustentável e alternativa de solução para um grave problema urbano, que ficou na fala do nosso colega ontem e que eu acho que eu vou levar para o meu coração. O Brasil não é sério quando a gente fala de resíduos. Não é sério. Tá? Por gentileza. Senhores, finish e abro as perguntas. R$ 5.417. Ah, perdão, quilos. 5 metros cúbicos. Para 1 tonelada. Esse é o problema, né? Eu sempre brinco com o pessoal. Toda vez que a gente começa a colocar energia no processo, a gente transforma na caixa de Pandora, né? E a gente acaba necessitando de mais energia para poder abrir isso aí. Então, queridos designers, não esqueçam, né? Quando fazer os produtos, quando fazer as suas embalagens, tá? Lembrem que quem está do outro lado vai ter que criar uma maneira para trabalhar em conjunto com vocês para a gente já fazer o seguinte, olha, vamos criar alguma coisa que dá para fazer, que vai gastar menos energia, porque querendo ou não, aqui a relação é 1:5, não tem conversa. Na verdade, a água do processo, a água total que a gente usa no processo aqui é 5,6. E a água que a gente coloca, então nós vamos recircular aí 99, quase 99% disso aí, tá? Tendo ali só uma entrada de água ínfima no processo. Tá? Mais alguma pergunta? Fora a combinada, mais alguma pergunta? Que droga. Deixa que ia combinar para dar uma moral. Eu sempre quis fazer isso, Rogério, é meu sonho. Meu Deus do céu, não me rogue o mal. Cara, meu nome é Vicenzo, eu sou engenheiro civil e, assim,
Eu gostaria de te parabenizar pelo projeto. Na verdade, a tua remuneração não é que o negócio dê certo ou errado. E assim, o meu mindset ele não está vinculado com os resultados, ele está com o trabalho. Legal, Tu faz muito isso obrigado. aqui, um outro pega isso aqui e a humanidade avança assim, certo? Sim. Se desse certo, nossa, que ótimo. Mas eu acho que a gente sempre tem que tentar hackear o sistema, pegar todas as leis e falar, cara, como é que eu posso driblar isso aqui? Porque os caras estão em 500 e alguns deputados lá, mas eles não conseguem driblar toda essa inteligência que tá reunida, certo? Sim. Então, assim, eu acho que o grande meio é uma coisa que eu falei que assim, eu tenho um projeto que eu estou implementando, mas uma das premissas que eu parto eu não tô recolhendo o resíduo, eu estou comprando uma matéria-prima de alguém. Cara, tu põe os teus advogados aí para brigar comigo, mas eu tenho um contrato contigo que eu estou comprando de ti. Não pode? Quando que ele vira resíduo? Quando ele está na rua. Enquanto ele não estiver na rua, ele não é resíduo. Entendeu? Então a gente, hackeia o sistema, né? Tu dá um bypass nos caras e aí vai brigar como com isso? Eu acho que a gente tem que visar mais processos assim, entendeu? Sim. Tem muita gente pensante por aí, eu acho que é mais ou menos esse o caminho, né? Tem muita coisa legal para fazer, né? E quando você fala isso, me lembra algumas situações que eu até tive uma discussão que na usina que eu trabalho agora está proibido em falar que a gente trabalha com resíduo de cana-de-açúcar. Está proibido. Falei, se chegar alguém e perguntar, vocês dizem, não é resíduo de cana-de-açúcar. Nós utilizamos o subproduto da empresa sucroalcooleira. É isso que a gente faz. Tá? Então, assim, essa visão, Vicenzo, é muito interessante porque nós temos um problema em achar que tudo que a gente joga, né, eu me divirto porque... Será que é para mim, querida? Não, se for, você se manda, diz que eu atendo mais tarde. Agora ele está ocupado, não pode atender. Eu ajudo uma ONG americana chamada World Fund, a parte de ciência, tecnologia, engenharia e matemática para crianças. Então eu vivo inventando coisinhas para as crianças brincarem. Me divirto um monte com isso, né? E daí normalmente o pessoal me chama para fazer palestra para criança. E eu sou desse jeito sempre, né? E eu vou falar de cocô, aquela coisa toda. E normalmente eu faço um monte de volta para falar que eu estou falando de merda, né? E as crianças falam, nossa, ele falou cocô. E para chegar a abordar isso com as crianças, eu falo assim, olha só, eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu gostaria da resposta de vocês. A primeira pergunta é, da onde vem o leite? Qual a resposta que eu tenho? Da caixinha! E eu falei, tá, e onde que ele fica guardado? Na geladeira, é lógico. Senhores, esse é o primeiro problema que nós temos. Segundo, quando a gente fala de resíduo para criança, você fala assim, ó, de manhã cedo você levanta, e o que você faz? A criança olha, abre o olho, é lógico. Tá, depois que você abre o olho, escova o dente, né? Ah, tá. E depois você escova o dente. Vou comer. Eu falei, claro que não. Você tem que fazer xixi ou cocô. Pode escolher. Então, nós temos esse problema em aceitar algumas coisas. Desde pequeno. Desde pequeno. Então, essa colocação é muito legal, né? A gente, inclusive, de todas as minhas apresentações, vou tirar resíduo. Não trabalho mais com resíduo. Eu tenho uma matéria-prima aí abundante no mercado, né? E vamos começar a pensar desse jeito, porque daí começa a valer a pena. Então, mas aí, eu tenho algumas métodos para ensinar, mas isso é para uma outra história, pode ficar tranquilo. Tá? No final elas aprendem que as coisas elas não são desse jeito, né? Mais alguma pergunta? Algo mais? Não, tem alguém querendo fazer uma pergunta, aquele rapaz lá. É você mesmo que olhou para trás aí, faz uma pergunta aí. Ótima pergunta. Mais uma combinada, né? Não, me lascou? Me lascou? Qual parte? Ele veio, me encontrou no corredor, disse que foi estagiário lá no Lactec, lá que me conhecia do Lactec. Eu falei, agora ele faz uma pergunta dessas? Tá. O custo inicial foi 25 mil reais. Está se vingando. 25 mil reais. 25 mil reais. É que vocês vão perceber que as operações unitárias, elas são simples. Para 1.000 quilos. 1.000 quilos, tá? Então, olha só, as operações unitárias são simples. O custo alto é quando a gente tem o OPEX, né? Que você tem o reinvestimento de colocar a solução química para fazer a separação. Tá? Vocês vão perceber que, normalmente, mecânica, tudo na vida de vocês vão tentar resolver de forma física. Tá? Tudo na vida de vocês vão querer resolver de forma física. Toda vez que a gente coloca de forma química, onera o bolso. E toda vez que a gente coloca de forma biológica, a gente tem que ter paciência. Tá? Químico, resolve imediatamente. Biológico, com amor. Sempre esperando, para e passo. Fazer rampa das coisas.
Valeu pela pergunta. Mais alguma pergunta? Dou-lhe uma. Não, Rômulo, as pessoas querem perguntar. Então, eu só dei uma. Dentro do coração delas. Dou-lhe Obrigado, duas. Nada mais? Tem certeza? Olha lá, hein? bom. Então, nós vamos agradecer o Sakuma, mais uma vez, pela sua brilhante exposição. Gostei bastante também.